E aí é legal sempre pensar que comunicação e religião é um campo interdisciplinar, é uma área de estudo interdisciplinar, porque nós vamos ter ali diversos campos do conhecimento que estão com as fronteiras meio que borradas para então originar o que é o campo de pesquisa entre comunicação e religião. Nós tratamos no nosso evento um pouco sobre essa questão conceitual, né? Para além das instituições religiosas, mas pensando o aspecto religioso, o estudo social da religião e como as próprias igrejas e instituições religiosas foram se reconfigurando na sociedade para manter uma presença. E, obviamente, também lançamos alguns olhares sobre os novos movimentos religiosos, né? E como esses novos movimentos têm despertado a atenção de pesquisadores na área da comunicação e têm dado origem a pesquisas muito relevantes. Obviamente, historicamente, na verdade, as pesquisas na área de comunicação e religião estão sempre muito ligadas às religiões cristãs, às igrejas cristãs. Mas no Brasil a gente tem vivido um momento muito interessante do surgimento de pesquisas que dão conta de outras realidades religiosas, como as igrejas não cristãs, e há uma grande preocupação ainda sobre as pesquisas das religiões que não têm tradição escrita, que a tradição é apenas oral. Então, o campo está em evolução, está em desenvolvimento, e objetos de pesquisa, questões, problemas para serem revisitadas e serem estudadas não faltam. Então, o campo de comunicação e religião é um campo bastante promissor dentro da área das ciências da religião, das ciências da comunicação e, de modo geral, das ciências humanas e sociais. Eu, particularmente, estou inserido neste campo de pesquisa de comunicação e religião, trabalhando a temática da comunicação e da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente precisa situar que é a Igreja Católica Apostólica Romana, por se tratar de que a gente tem também a Igreja Católica Apostólica Brasileira, no entanto. E as minhas pesquisas têm caminhado nesse sentido de refletir como é que se dá os processos de comunicação dentro da Igreja Católica no Brasil, especialmente. Desde a graduação eu me dedico a essa linha de pesquisa. Na graduação eu pesquisei os novos rumos da comunicação católica a partir do lançamento de um documento que chama-se Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que foi um documento que posicionou a Igreja no Brasil como a segunda igreja no mundo a ter um texto semelhante. Então, na pesquisa do meu trabalho de graduação, eu busquei entender um pouco do processo de elaboração desse documento, que foi feito de maneira colaborativa por várias pessoas, e isso me intrigava, querer saber como é que um texto oficial da igreja foi escrito a tantas mãos e ainda assim é coeso, mantém uma coerência na sua linha. Então esse foi o meu trabalho da graduação. Posteriormente eu cheguei no mestrado aqui na Universidade Metodista, sob a orientação do professor Marques de Mello, e pesquisei as tendências comunicacionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a escolha da conferência, da CNBB, é por se tratar da instituição que é a detentora do poder institucional da Igreja Católica no país. Então a CNBB é a maior instituição, é a maior organização católica no país. E a nossa tentativa era tentar compreender como é que ao longo de 63 anos de história a CNBB foi tratando os meios de comunicação e foi estabelecendo relação com esses meios. Isso a partir da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, que é uma instância da CNBB. E foi um trabalho assim muito hercúleo, a gente trabalhou com mais de 500 documentos impressos, históricos, atas de reuniões, fichas catalográficas de arquivos, de documentos. Fizemos uma pesquisa no Arquivo Público, na Biblioteca Nacional, no próprio setor de informação da CNBB, que tem muita coisa guardada ali, também no Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde a CNBB surgiu, na cidade do Rio. E aí, por fim, a gente conseguiu um compilado aí de mais de 240 páginas, um texto que compila um pouco dessa história. A gente faz um percurso muito grande, histórico, para chegar e para situar a realidade da igreja no Brasil. Então a gente parte da relação da Igreja Católica no âmbito macro da Santa Sé, a relação dela com os meios de comunicação, depois a igreja na América Latina, para então chegar no que é a igreja no Brasil e a comunicação que foi desenvolvida aqui. Agora no doutorado a gente está realizando uma pesquisa que na verdade é um grande desafio, tanto para mim
como orientando, como professor Marx também enquanto orientador, porque a gente buscou juntar duas questões teóricas muito complexas, né, que é a comunicação para o desenvolvimento e a comunicação institucional. Então, na verdade, a gente parte dessas duas referências teóricas, né, a comunicação para o desenvolvimento e a comunicação institucional, para tentar entender como é que as 22 conferências episcopais que estão situadas dentro do espectro da América Latina, né, como é que é essa comunicação que é feita por essas conferências? Porque uma informação prévia importante para compreender esse problema de pesquisa é que, tradicionalmente, a Igreja na América Latina, a Igreja Católica na América Latina, traz consigo uma marca profética de compromisso e de engajamento em questões sociais, de preocupação com demandas sociais, com as demandas do povo latino-americano. E aí nós queremos saber, essa característica se mantém? Ainda se faz as conferências episcopais uma comunicação com foco para o desenvolvimento, ou é apenas uma comunicação institucional? Então esse é a nossa grande questão, e aí a importância disso num doutorado se trata na questão da quantidade, né? Então nós vamos aferir isso em 22 realidades. Pelo menos essa é a nossa proposta inicial. A gente sabe que isso é uma demanda muito grande, que a gente vai ter que, claro, ir vendo à medida que a pesquisa for se configurando e for tomando corpo, se realmente é possível. Mas a gente parte desse princípio. Comunicação institucional, comunicação para o desenvolvimento. Qual a comunicação que é feita pelas conferências episcopais latino-americanas?